mensagem da liturgia desse domingo é muito clara para nós. A necessidade e a eficácia da oração em nossa vida. Rezar é algo muito bom para nós. Rezar é algo necessário na nossa vida. Na primeira leitura, nós temos o exemplo de Moisés. E esse exemplo nos lembra, meus queridos irmãos e irmãs, que rezar é um combate. É um combate. Rezar não é coisa fácil. Às vezes a gente pode pensar, né? É tão fácil rezar. Não é tão fácil. Ter uma vida de oração, vamos fazer uma oração um dia, pode até ser fácil, mas ter uma vida de oração, e não só rezar, mas procurar realmente rezar bem, não é fácil, porque a gente encontra muitas dificuldades. Encontramos às vezes as distrações que nos dispersam, a gente quer pensar ali na oração e a mente foge para outro lugar, as preocupações, encontramos às vezes o desânimo, aquela falta de vontade de rezar, uma espécie de secura. Eu rezo, mas meu coração parece estar seco. Às vezes encontramos na oração uma espécie de silêncio de Deus. Eu falo, mas tenho a impressão que Deus não está me ouvindo, ou eu não tenho nada que pareça que indique que Ele esteja me ouvindo. Então, continuar rezando, apesar de tudo isso, é um combate. Por isso que a palavra de Deus nos apresenta o exemplo de Moisés, que rezava durante um combate. O povo estava enfrentando os amalecitas, e Deus mandou que Josué chefiasse o exército, e Moisés, com a vara, o cajado, subiu o monte. Moisés que sobe o monte levando aquele cajado é uma imagem de Jesus que sobe o Calvário. E o que Moisés faz no alto do monte? Exatamente aquilo que Cristo fez no Calvário. Ele abre os braços. E enquanto, diz a palavra de Deus, enquanto Moisés tem os braços estendidos, o povo ganha a batalha. No momento em que Moisés deixa os braços caírem, o povo começa a perder a batalha. Deus quis registrar esse fato na Sagrada Escritura também como um símbolo para nós. A oração tem que ser assim. O que não falta em nossa vida são combates, são batalhas, são lutas no nosso dia a dia, as dificuldades que enfrentamos. Então, qual é a forma para enfrentarmos essas batalhas? Braços estendidos, braços elevados ao céu, vida de oração. E é interessante que chegou uma hora que Moisés já não aguentava mais, veio o cansaço. Na oração vem também o cansaço. Então pega uma pedra e Moisés se senta naquela pedra, e Arão e Hur seguram os braços de Moisés, porque os braços de Moisés têm que estar levantados. Interessante que eles, Arão e Hur, também estavam rezando. Ao segurar os braços de Moisés, eles também estavam rezando. Então, a primeira leitura nos mostra isso. Nem sempre rezar é fácil. E que Deus, muitas vezes, no poder dele, na sabedoria dele, ele pode condicionar as coisas. Deus poderia diretamente fazer o povo ganhar aquela batalha, mas Deus quis que a vitória viesse através da oração. Deus quis que a vitória viesse através dos braços erguidos de Moisés. Deus podia fazer de tudo em nossa vida. Ele poderia nos dar as coisas de mão beijada, como se diz, mas Ele não faz assim, porque Ele nos fez criaturas com muitas qualidades. Ele nos deu a capacidade de escolher, a capacidade de conhecer, a capacidade de fazermos. Então, Ele não vai fazer aquilo que eu posso fazer. E também isso serve para a oração. Deus vai nos conceder muitas vezes a sua graça e as bênçãos que precisamos em nossa vida, somente se nós também mantivermos os nossos braços erguidos. Manter os braços erguidos significa que nós tenhamos vida de oração. É muito diferente rezar e ter vida de oração. Você pega um dia seu texto e reza, mas não reza sempre, os outros dias não reza nada. Falta vida de oração. Nós devemos ser pessoas, homens e mulheres de oração, pessoas que rezam, pessoas que têm esse hábito. É uma batalha, não é fácil, mas é necessário em nossa vida. E se a gente não rezar? Aí pode acontecer aquilo que Jesus fala no final do Evangelho de hoje. Jesus deixa no ar uma pergunta.
quando ele fala assim: quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Jesus está nos dizendo que para manter a nossa fé, nós precisamos ter vida de oração. E aí no Evangelho, nós temos um outro aspecto da oração. Deus que não deixa de atender. Mas sempre, assim como lá eram os braços erguidos de Moisés que faziam com que Deus atendesse, agora, na comparação de Jesus, é a insistência da pobre viúva. A parábola que Jesus conta, né? Um juiz muito ruim, sem temor de Deus, e uma pobre viúva que sofria a injustiça de uma pessoa. E ela então sempre pedia ao juiz: por favor, seu juiz, resolve o meu caso. E o juiz não queria saber. E ela insistia. E aí Jesus fala que o juiz pensou assim: é melhor eu atender essa mulher. Eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas se eu não atendê-la, ela vai continuar sempre me importunando, e ela pode chegar até me agredir. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, a comparação que Jesus usa para falar da oração. Nós temos que rezar até que Deus se canse, se isso fosse possível. Nós temos que rezar até que Deus enjoe, se isso fosse possível. Interessante que, diz São Lucas, Jesus contou uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então Jesus, com essa história, nos apresentando essa pobre viúva que rezou, no caso ali, né, pediu o juiz, até que o juiz atendesse, é assim que nós rezamos. E aí, claro, Jesus explica. Ele diz: não estou dizendo que Deus é esse juiz. Pelo contrário, se esse juiz injusto atendeu a mulher, será que Deus não vai nos atender? E aí Jesus fala uma coisa muito consoladora: eu vos digo, Deus fará justiça bem depressa, mais rápido do que nós imaginamos. Mais rápido do que nós imaginamos. Por isso não podemos desistir de rezar. A oração é esse combate, é essa batalha. Combate contra as dificuldades que encontramos para rezar. Mas a oração também, na expressão de muitos santos, é também um combate com Deus, como Israel, que lutou com Deus durante a noite e falou: não vou desistir enquanto tu não me abençoares. A oração é essa luta, esse combate com Deus, não desistir, não desanimar. Conta-se na vida de São Pedro Julião Aimar, o santo que fundou os sacramentinos, né? Os religiosos que adoram continuamente o Santíssimo Sacramento, que ele começou a congregação e os irmãos foram indo embora, foram desistindo da fundação. Por fim ficou ele mais um irmão religioso, e por final ficou só ele. Mas eles tinham a missão de adorar Jesus na Eucaristia continuamente, nunca podiam deixar o Santíssimo sozinho, mas agora era só ele. O que ele fez? Se prostrou diante da Eucaristia e falou para Jesus: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me atender. E ficou ali rezando. De repente, ele sentiu que alguém colocou a mão no ombro dele, e o irmão falou assim: agora só pode sair, porque é o meu turno de adorar a Jesus. O irmão tinha voltado. E depois dele vieram outros e outros, e até hoje existe a congregação, a sociedade do Santíssimo Sacramento. Se São Pedro, Julião e Mar, diante daquela demora, diante daquele abandono geral, tivesse desistido, nós não teríamos hoje na igreja essa obra tão bonita dos sacramentinos que propagam e eles mesmos fazem a adoração perpétua do Santíssimo. Então, perseverança na oração, persistir, rezar mesmo quando parece que eu falo sozinho, rezar mesmo quando parece que eu falo com uma muralha. Se vocês nunca tiveram essa sensação, vocês ainda vão ter. Rezar como se eu estivesse falando com uma muralha, com uma parede. Parece que Deus não me ouve. Eu nunca esqueço um dia, uma pessoa falou comigo assim: padre, quando o senhor reza diante do sacrário, o que o senhor vê ali? Eu falei com toda sinceridade: eu não vejo nada, eu não escuto nada, mas eu sei que Jesus está ali. Isso é a oração. O que nós vemos quando rezamos? Nada. O que nós escutamos? Sensivelmente nada. E muitas vezes temos muitas coisas que querem nos desanimar de rezar, mas nós vamos perseverar, e Deus vai nos atender depressa. Ele vai nos atender.
Ele nos prova, Ele nos purifica, porque quando nós pedimos muito, nós reconhecemos que precisamos dEle, nós reconhecemos que Ele pode nos ajudar, e nós nos lembramos dEle. Para a gente terminar, de maneira muito rápida, existem alguns princípios com relação à oração. O primeiro princípio é o seguinte: quanto mais a gente reza, mais a gente quer rezar. O segredo para rezar muito é rezar. Quando você reza, você começa a querer rezar mais. A oração se torna algo familiar para você. Mas também existe o princípio contrário. Quanto menos se reza, menos se tem vontade de rezar. Se a gente está sentindo muita preguiça de rezar, se não estamos tendo vontade de rezar, é bom nos perguntarmos: será que eu estou tendo uma vida de oração? Porque quanto menos eu rezar, menos vontade eu terei de rezar. Mais um princípio: quanto mais se reza, Deus é mais Deus para nós. Deus não muda, Ele é o mesmo. Mas quando eu rezo, e quanto mais eu rezo, eu vou percebendo Deus mais presente em nossa vida. É mais ou menos, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui a iluminação e ela tivesse uma forma de eu ir controlando a intensidade. Então ela sendo bem fraquinho, e vejo as coisas, e começa a aumentar essa intensidade, e eu começo a ver tudo melhor, porque vai ficando mais claro, como um dia amanhecendo. Assim é a oração: quanto mais eu rezo, mais luz Deus vai colocar na minha vida, com mais clareza eu verei a realidade. Não existe melhor forma de ver a realidade do que com a luz de Deus. Agora, também tem o princípio oposto. Quanto menos rezamos, Deus vai se tornando menos Deus para nós. Se eu não falo com Ele, eu termino me esquecendo que Ele é uma pessoa, que Ele é meu Pai. Se eu não falo com Ele, Ele termina sendo para mim um estranho. E a gente não gosta de ficar conversando muito com um estranho. Se eu não falo com Ele, daqui a pouco, Ele não é só um estranho, parece que Ele não é mais ninguém, Ele é simplesmente uma ideia, um pensamento. E se eu não falo com Ele, Ele vira uma espécie de uma fumaça, um nada, que não age na minha vida, não faz sentido na minha vida. É a morte de Deus em nós. Não que Deus morra, mas nós começamos a não percebê-lo, porque nós não falamos com Ele, nós não temos a sua luz na nossa vida. Não é isso que nós queremos o contrário: rezar sempre, sem nunca desistir de rezar. Hoje nós devemos repetir a Jesus aquelas palavras dos discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar. E não só ensina-nos a rezar, mas dá-nos a graça de perseverar na oração, de sermos perseverantes, constantes na oração, a exemplo do próprio Jesus. Amém.